Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para conversar um pouco com vocês nessa segunda-feira, início de semana, sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui conosco, participando do nosso canal, comentando, compartilhando, e quero fazer um pedido especial a você. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer aqui no YouTube, para que o nosso conteúdo e o nosso trabalho seja mostrado para mais pessoas ou para mais vascaínos que gostem, do nosso conteúdo. Peço a você também para que se inscreva lá, siga a nossa página na rede social, o Instagram nosso, @papo.d.vascaíno. Vai lá que tem vídeo todos os dias para vocês e um debate bem legal sobre Vasco da Gama. Bom, dito isso, o assunto hoje é técnico no Vasco. A gente sabe que o Carille está na Berlinda, não tem como fugir disso. A gente não pode aqui olhar para outra forma sem ser pensar que o Carille, daqui a pouco, sim, ele pode vir a ser demitido, e a gente, na minha visão, pelo menos na minha concepção, uma questão de tempo. E com as especulações de mercado e com os treinadores livres, trouxe aqui algumas opções para a gente poder discutir e trazer também à tona algumas reflexões sobre técnicos que podem vir a assumir o Vasco numa possível aí demissão do Carille, para quem sabe, aí ontem a gente conversou na live aqui no canal sobre essa questão, falando exatamente sobre aquilo que norteia, a saída ou não do Carille. Reuniões aconteceram no dia de ontem entre o Vasco, Pedrinho, a diretoria ali, para que pudesse manter ou não o Carille. A verdade é que o Pedrinho não está satisfeito, assim como a torcida também não está satisfeita com o trabalho do Carille, e isso vai muito além do campo, A gente pode observar algumas nuances, como o Verratti dando uma entrevista coletiva, uma entrevista pós-jogo, falando exatamente sobre essas questões referentes aí à zaga do Vasco, falando que o time errou, mas principalmente sobre erros infantis, e esses erros muito têm a ver, com as questões aí da zaga do João Vitor, principalmente, que errou ali. A gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre o Carille, ter dito em entrevista coletiva sempre, ele vem dizendo sobre a questão do psicológico dos jogadores, que não é de hoje, que já muita gente avisou a ele que não era de hoje isso, que estava acontecendo isso com o Vasco. Enfim, vários problemas que têm acontecido dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama que pode ocasionar aí a demissão do Carille, mesmo amanhã vencendo o jogo da Sul-Americana que temos em São Januário. É contra um time fraquíssimo, então espero que o Vasco consiga aí dar resultado amanhã, porém, eu não pego como parâmetro e espero que o Vasco também não pegue como parâmetro. Parece que é o que tudo indica, que o Carille sim está nessa berlinda aí, e, na minha visão, uma questão de tempo o Vasco ter que mandar embora ele ou não. E aí, dentro das opções de mercado, a gente surgiu já o nome aí, surgiu o nome aí do Fernando Diniz, que está livre no mercado. Surgiu o nome também do Jorginho, que já treinou o Vasco, estava treinando o time da Turquia, se eu não me engano, e aí teve que já agora atualmente está sem clube. Eu, particularmente, o Jorginho, a última passagem dele foi no ano de 2022, quando o Vasco subiu, antes de ser aí entregue a essa empresa, pela gestão anterior, a 7777, e me agrada muito alguns nomes para o Vasco. Me agrada muito alguns nomes, mas olhando o perfil de cada um desses técnicos, eu acho que hoje, dentro do mercado que tem de técnicos aí, o Vasco não pode escolher por preço, porque a maioria dos técnicos que tem livres no mercado vão pedir mais de 1 milhão para assumir o Vasco, sem dúvida nenhuma. Dentre eles, eu acho que o que pediria menor salário seria o Jorginho, sem dúvida nenhuma, para o Vasco, mas não sei se seria o perfil. Levando em consideração tudo aquilo que o Pedrinho falou, que queria jogadores identificados com o clube, repatriar outros que também são identificados com o clube, e também ter aí em mente, técnicos e pessoas que trabalham no Vasco que são identificados com o clube, o Jorginho seria um desses identificados com o clube, sem dúvida nenhuma. Mas o que agrada a todos, da diretoria vascaína e principalmente ao presidente, é o Fernando Diniz, que para mim é um técnico excepcional, sem dúvida nenhuma, uma bela passagem pelo Fluminense, fez o Fluminense jogar futebol, fez o Fluminense ser campeão da Libertadores naquele ano e ajudou muito ali o time carioca a alcançar os objetivos, que eles tinham para aquele ano. Mas, depois que assumiu a seleção, com um estilo de jogo totalmente diferente daquilo que preza o futebol hoje, até um futebol vistoso que o Carille, que o Diniz,
apresenta dentro de um cenário, eu hoje acredito que ele poderia estar mais próximo do Vasco com uma queda do Carille. Não sei se seria o ideal. Por que, Léo, que não seria o ideal? Porque hoje eu não vejo elenco para poder fazer com que o Vasco jogue esse futebol que o Diniz tanto preza, que é um futebol de toque de bola, né? Que é o dinizismo, como a galera chamava ele na época do Fluminense. Tanto é que no Cruzeiro ele não conseguiu engrenar, mesmo com um elenco muito qualificado ali, o Diniz não conseguiu as vitórias que precisava. Nesse momento, eu acho que não seria uma boa para o Vasco, tendo em vista que a gente tem peças muito boas, mas tem outras peças que não acompanhariam esse tipo de resultado. Pensando pelo lado de recuperação de jogadores, o Carille, sem dúvida nenhuma, o Diniz, sem dúvida nenhuma, é um técnico que consegue recuperar, sim, jogadores, isso não é de hoje. Ele conseguiu recuperar o John Kennedy, descobriu o Arias na posição que o Arias joga hoje, né? Que é essa posição de ponta ali, voltando mais um pouco como meio-campo, porque o Arias inicialmente era volante. Então o Diniz tem muito esse feeling, né, de recuperar jogadores e fazer com que eles joguem de maneira efetiva dentro de um contexto. Então a gente precisa, né, tentar entender que o momento do Vasco, para o elenco que o Vasco tem um elenco limitado. Apesar do Pedrinho ter dito que é o oitavo elenco, né, o oitavo melhor elenco do futebol brasileiro, eu não acredito nisso, não consigo enxergar dessa forma, tanto é que a gente jogou com os reservas contra o Corinthians e foi facilmente abatido aí pelo time paulista nesse sentido. Sistema defensivo, que era uma das principais, ou um dos principais objetivos para contratar o Carille, não tem sido efetivo ao ponto disso, né? Foram vários gols tomados aí desde que o Carille assumiu e uma zaga muito fraca no sentido de imposição, tanto na parte no jogo aéreo, quanto também embaixo ali. Então o Vasco tem sofrido bastante com isso. Além disso, a gente não tem outras criações de jogadas sem ser colocar a bola na área para o Verratti cabecear, e quando o Verratti não está, a gente não consegue chutar em gol e nem produzir ali nenhuma jogada efetiva, tá? Minha concepção, para mim, o Diniz, nesse momento, se o Carille cai, não seria a primeira opção para o Vasco. Ponto. Seria a minha concepção. Léo, quem que você pensaria? Jorginho, também acho que não é o perfil que o Vasco precisa nesse momento. O Vasco precisa de um cara incisivo, de um cara que coloque o grupo para jogar, um cara que utiliza a base. O Diniz consegue fazer isso, utilizar a base muito bem, mas ao que tudo indica, um cara que para mim hoje seria o perfil ideal, que joga com o perfil ideal, mas que também tem um salário acima de 1 milhão, sem dúvida nenhuma aí, seria o Hernan Crespo. Isso mesmo, argentino, ex-atacante, muito bom por sinal, tá sem clube desde que largou os Emirados Árabes lá, teve uma passagem pelo São Paulo ali de 6, 7, 8 meses basicamente no São Paulo, né, alguns anos atrás, conseguiu levar o Defensa e Justiça para ser campeão da Sul-Americana. Então acho que esse é um fator importante, porque ele já conhece essa Copa, consegue jogar ali. O sistema que ele joga normalmente é um 3-4-3, onde ele joga com 3 zagueiros e libera aí os laterais para apoiarem como atacantes. E eu acho que nesse sentido, isso para o Paulo Henrique, né, seria fundamental. Para o Piton já não vejo isso, mas para o Paulo Henrique seria fundamental. E ele consegue não jogar com 2 pontas, né? Ele faz com que esses caras fechem por dentro, não joguem pelo meio. Então isso é fundamental para que o Vasco consiga ter efetividade, né, para as jogadas principais do Vasco. O Vasco consegue, o Crespo, ele gosta muito de jogar com homem de referência, e esse homem a gente tem que é o Verratti. E os jogadores que jogam por dentro, como o próprio Adson, que está voltando, a gente tem aí o Nuno, e aí a gente precisa para poder falar sobre essa questão dentro desse sentido. Esse métier, a gente consegue, né, com o Crespo, atualizar isso e fazer isso de forma efetiva. Então, ele tem muito isso, ele consegue jogar como de referência. Nós temos zagueiros de qualidade, que seria aí, no caso,
até o próprio Manu Capasso, a gente tem o Lemos, a gente tem aí os meninos da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo, que ele consegue ajudar e entrar muito bem nesse sentido. Então, assim, eu acho que para esse momento do Vasco, Crespo seria o melhor, né? Então, o Vasco não pode medir esforços com salário. Eu acho que o Vasco precisa trazer alguém efetivo, e esse efetivo, nesse momento, para mim, seria o Crespo, que controlaria esse vestiário, saberia ali utilizar muito bem as peças que tem, principalmente tendo o Nuno Moreira agora, tendo o Garré, tendo o Adson, são homens que conseguem fazer esse jogo por dentro que tanto o Crespo gosta de fazer, né? O Crespo gosta desse estilo de jogo, gosta de trazer aí à tona. Eu vou tentar até mensurar para vocês aqui, rapidamente, antes de encerrar, como que a gente faria isso nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue compartilhar a tela para a gente poder trazer para vocês como que joga o time do Crespo aqui. Isso aqui foi uma reportagem, né, do GE.com, quando o GE trouxe ali algumas análises. Então aqui tem, para vocês aqui toda a estrutura, né? Como eu disse, ele joga aí no 3-4-3 e essa foto aqui é nítida, né? A gente consegue ver os 3 atacantes aí, fazer a performance muito bem aqui, tá? Dentro desse contexto. Você pode observar que os 3 zagueiros estão aqui e o volante vindo por dentro. As linhas defensivas aí não ficam marcando atrás. Não pense que seria um sistema retranqueiro do Crespo. Ele avança esses zagueiros para jogar na linha de meio campo e quando eles passam dessa linha, né, os laterais retornam para fazer a marcação juntamente. Eu acho que o único problema nosso seria com o Piton. E para frente aí, ele teria o homem de referência. Ele teria no meio-campo volantes que poderiam fazer isso tranquilamente, que tem muita qualidade. Hugo Moura tem qualidade, Jair tem qualidade, Paulinho tem qualidade e Tietchan tem qualidade. E ainda poderia utilizar o Esforza, que é um rapaz de qualidade, sim, um menino de qualidade, que poderia ajudar muito nesse sentido. Ponto. Eu, na minha visão hoje, seria o Crespo o homem certo para substituir o Carille numa eventual demissão aí, pós-jogo, ou nessa semana, ou no final de semana que vem. Não sei o que você pensa. Diz pra gente aí, que a gente está aqui fazendo essas análises para vocês, trazendo muita informação para vocês sobre Vasco da Gama, e quero pedir a você para que você opine, porque a opinião do torcedor é muito importante, pelo menos para o meu canal, né, para a gente poder debater e entender o que vocês pensam também sobre o treinador. Eu hoje traria o Hernan Crespo, sem dúvida nenhuma, para ser o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que agregaria muito isso aí. É um treinador que já entende as Copas e é um cara que gosta de jogar com 3 zagueiros, e gosta também de ter um time ofensivo com um homem de referência. A gente tem todos esses aparatos para aquilo que a gente precisa. A gente tem que jogar o elenco dentro daquilo que a gente precisa, que é o que o Vasco está precisando nesse momento, que é fazer esse elenco que tem jogar futebol. Então, as peças que nós temos hoje, eu acho que se enquadraria muito bem naquilo que o Crespo precisa, sem dúvida nenhuma. Até além de ter que usar a base, que é algo que ele consegue fazer muito com excelência, fez isso no Defensa e Justiça e levou o time até a Sul-Americana, né? Técnico novo, pouco mais aí de 10 anos aí no mercado, com 85, 89 jogos já aí, e com muita credibilidade por um título já internacional com o Defensa e Justiça. Então fica aí para vocês, que vocês possam ver, observar o que a gente tem falado e que vocês possam analisar, né, se realmente esse é o primeiro momento. Na minha visão, eu acho que hoje o Crespo seria o ideal para o Vasco da Gama, tá bom? Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, fui!